Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da IBM, que nesse vídeo a gente vai falar sobre a velocidade de aproximação das aeronaves. Na verdade eu vou responder a um e-mail de um colega nosso aqui do canal, onde ele fez a seguinte pergunta. Ele falou que saiu de Brasília para São Paulo, Congonhas, e depois voltou, Congonhas, Brasília, num Boeing 737-700. E ele falou que percebeu que durante a aproximação em Brasília, pelo menos para ele como passageiro, a velocidade de aproximação aparentava ser maior do que durante a aproximação em Congonhas. Ele gostaria de saber se isso foi só uma sensação ali dele como passageiro ou se de fato a velocidade de aproximação da aeronave, de um mesmo modelo de aeronave, pode variar de um voo para o outro. Muito bem, respondendo a pergunta desse nosso colega, o João Paulo lá de Brasília, a resposta é sim, mesmo modelo, até o mesmo avião, às vezes numa aproximação ele aproxima com 130 nós, na etapa seguinte ele está aproximando com 140 nós. Por quê? Porque tem uma série de fatores que vão influenciar na determinação da velocidade de aproximação e pouso da aeronave. Os principais fatores são o peso e o flap. O peso, quanto maior o peso, maior a velocidade de aproximação, obviamente quanto menor o peso, menor a velocidade de aproximação dessa aeronave. Com relação ao flap, por exemplo, o 737, ele tem 3 flaps de pouso, 2 para situações normais, que é o flap 30 e o flap 40, e o flap 15 que a gente utiliza em situações não normais. Por exemplo, você teve uma falha em um dos motores, você vai fazer uma aproximação monomotor, você vai utilizar o flap 15, que é um flap que ele gera menos sustentação, mas também produz menos arrasto. Então, para esse tipo de situação, ele é o flap recomendado pelo fabricante. Mas em situações normais, a gente vai utilizar ou o flap 30 ou o flap 40. O flap 40 ele gera mais sustentação, portanto, a aeronave vem com uma velocidade de aproximação menor. Então, para pousos, por exemplo, em Congonhas ou no Santos Dumont, em alguns aeroportos cuja pista é bastante restrita, a gente utiliza o flap 40. Em outras situações, a gente utiliza o flap 30, que ele produz um pouco menos de sustentação, logo a velocidade de aproximação será um pouco maior. No entanto, esse flap 30 ele também gera menos arrasto, então a gente vai vir com menos potência, a gente acaba economizando um pouco durante a aproximação. Então sempre que dá a gente prioriza a utilização do flap 30, no entanto, como eu falei, algumas pistas é mandatório mesmo o uso do flap 40. No entanto, cabe ao piloto decidir se ele vai utilizar, por exemplo, numa pista em que é permitido a utilização do flap 30, por exemplo, em Brasília, o piloto que vai fazer a decisão é dele, se ele vai utilizar o 30 ou 40. No entanto, a gente geralmente, nessas pistas, Guarulhos, Brasília, Galeão, Recife, Salvador, a gente geralmente utiliza esse flap 30, isso no caso do 737, que é um flap que vai reduzir um pouco o arrasto, óbvio que a sustentação é menor, no entanto, como o arrasto também é menor, a gente utiliza menos potência durante a aproximação e o que vai resultar num consumo menor de combustível. Aí você fala, mas a gente põe o flap de pouso um pouco antes de 1.000 pés, Então ali entre 1.000 e 1.500 pés, a gente tem que passar 1.000 pés já configurado, então vamos supor que você fica 1 minuto só, 1 minuto e meio com flap 30. Aí você fala, mas se você botasse 40 dá pouca diferença de consumo. De fato, a diferença para uma etapa não é tão significativa. No entanto, igual eu já falei em outros vídeos, quando a gente fala em empresa aérea, a gente está falando em mais de 500, quase 1.000 operações diárias. Então, se você conseguir economizar em 600 operações uma determinada quantidade de combustível, como a proporção é muito grande, no final do mês, no final do ano, a economia de combustível, que é um dos maiores custos de uma empresa aérea, vai ser significativa. Então, voltando aqui ao assunto, para a gente não divagar muito, voltando ao assunto aqui do nosso vídeo, então são 2 os fatores que influenciam na determinação da velocidade, o flap e o peso, como a gente já falou. Eles vão influenciar o quê? Na velocidade de referência, na VREF da aeronave. E tem uma outra velocidade, que é a velocidade que de fato a gente aproxima, que é a VAPP, a velocidade de aproximação. Geralmente é uma velocidade de 5 nós a mais do que a velocidade do que a VREF. Então, por exemplo, você tem uma VREF de 140 nós, a gente vai ter uma velocidade de aproximação de 145 nós. No entanto, essa velocidade de aproximação, ela sofre algumas correções de acordo com o vento. Então, por exemplo, se nós temos um vento forte de proa, um componente forte de proa, a gente vai fazer alguns ajustes nessa velocidade de aproximação. Não vou entrar em tantos detalhes, mas só para você ter uma ideia. Se a gente tem um vento, por exemplo, de
20 nós de proa, né, um componente de 20 nós de proa, a gente vai dividir esse componente por 2, que vai dar 10 nós. Então, em vez de somar 5 nós a velocidade de referência, né, a VRF, a gente vai somar 10 nós. Né? Então, essa velocidade de aproximação vai passar a ser de 150 nós, porque o componente de proa era maior, né, era de 20 nós. Então, mas isso é mais para você ter uma noção de como a velocidade de aproximação sofre a influência do vento. Já a velocidade de referência não, ela sofre influência apenas do peso e do flap. Agora a gente vai entrar no simulador de voo, no PMDG aqui no computador, para que você consiga visualizar na prática como que o peso e o flap vão influenciar na determinação da velocidade. Eu falando, às vezes você não tem essa noção, mas a gente mudando ali os pesos, é possível que você veja o quanto a velocidade é influenciada, né, por esses dois fatores que eu comentei. Então vamos ver essas diferenças de velocidade aqui na prática. Bom, pessoal, agora já no simulador, aqui nós temos a tela do FMC e o PFD aqui à frente, né? No FMC a gente consegue ter uma noção melhor entre a relação de peso e flap, não é? O que vai influenciar na velocidade de referência, né, na VRF. Então, por exemplo, a nossa aproximação aqui está sendo feita com peso de 56 mil quilos. Para flap 40, isso daria 129 nós. Para flap 30, 137, né, que são as duas condições de flaps para aproximação normal, né, as duas posições de flap para aproximação normal, e o flap 15, vocês observam que a velocidade já é um pouco maior. Então, por exemplo, do flap 40 para o 30, nós temos 8 nós de diferença, não é? Aquilo que nós havíamos comentado no vídeo. E aqui a correção do vento, 5 nós, então nós somamos 5 nós a velocidade, a VRF que nós selecionamos, por exemplo, de flap 40, que vai dar 129, somamos as 5 nós, vai dar a VAPP, né, a velocidade que nós vamos aproximar. Essa VAPP a gente coloca aqui no MCP, né, ele vai vir aqui para o PFD, né, então a gente insere essa velocidade aqui na janela do MCP, automaticamente ela vem aqui para o PFD, né, essa cor magenta aqui indica essa velocidade selecionada aqui no PFD. Então essa velocidade é não a VRF, mas sim a VAPP, né, que a gente soma o vento. Então, por exemplo, se nós tivéssemos com vento de 20 nós de proa, né, um componente de 20 nós de proa, nós colocaríamos mais 10 nós aqui de correção. Mas aí já é mais a parte técnica, não vem tanto ao caso. Então a relação de flap a gente já viu aqui, né, quanto menor o flap, maior a velocidade. Agora eu vou mostrar o peso, vou simular aqui um peso próximo do máximo de pouso do 737-800, né, de 65 mil quilos. Então, a gente observa que houve um aumento significativo aqui nas velocidades. Então, se antes nós tínhamos uma velocidade de 129 com flap 40, agora essa velocidade passa para 141. Né? Então, é uma diferença considerável, uma vez que a gente aumentou bastante aqui o peso da aeronave. Então, aqui a gente consegue observar o quanto o peso e a posição do flap vão influenciar na velocidade de aproximação da aeronave. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de se inscrever no nosso canal, também de curtir ali embaixo, que ajuda bastante a gente, e também de visitar o nosso site www.ebianchi.com.br. Então é isso aí, até a próxima semana.